Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, sejam muito bem-vindos ao último dia de palestras do primeiro CONAENT, o primeiro Congresso Nacional de Entomologia Online. Eu sou Marília Vieira de Brito, eu faço parte da comissão científica desse evento e a gente vai acompanhar agora a última palestra, né? Já tá dando aquela saudade, né, pessoal? Essa palestra, ela é intitulada como Manejo Integrado de Pragas do Eucalipto e ela vai ser ministrada pela Ana Cristina Torres Moura. Ana Cristina, pessoal, que ela é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Piauí, a UFP. Ela é especialista em meio ambiente também pela mesma universidade e mestra em ciências também pela Universidade Federal do Piauí, tá certo? Então, atualmente ela é professora, faz parte do corpo docente efetivo da Secretaria de Educação do Maranhão, no qual ela atua desde 2012. Então, é uma palestra maravilhosa e esperamos que vocês curtam bastante. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à equipe da Bio10 Digital Cursos Online pelo convite para participar do primeiro Congresso Nacional de Entomologia Online. Grata pelo convite e é uma honra participar. Eu sou Ana Cristina Torres Moura, graduada em Licenciatura Plena em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Piauí, especialista em Meio Ambiente pela Universidade Federal do Piauí e mestra em Agronomia e Agricultura Tropical pela Universidade Federal do Piauí. Há 9 anos, atuo como docente na Secretaria de Educação do Maranhão, ministrando aulas de Biologia para o ensino médio. Então, eu trouxe ao Congresso um tema de grande relevância na área da entomologia, pois é essencial para a sustentabilidade da produção, que é o manejo integrado de pragas. E o manejo integrado de pragas ligado a uma cultura florestal, a uma espécie florestal que é o eucalipto, com o título Manejo Integrado de Pragas no Eucalipto. O eucalipto é a espécie florestal mais plantada no Brasil ultimamente. A eucaliptocultura tornou-se importante nos últimos anos por o eucalipto possuir características de grande relevância e de suma importância para o seu desenvolvimento e a sua produção, tais como possuir rápido crescimento, o eucalipto comparado a árvores nativas como o mogno e a aroeira, que demoram em torno de 30 anos para o corte, o eucalipto está pronto para corte em média no máximo até 7 anos. O eucalipto tem uma capacidade produtiva muito grande, chegando a produzir de 39 a 70 metros cúbicos hectare ano. Ainda tem uma adaptabilidade muito fácil a diversos ambientes, se adapta muito fácil a clima e solo. E por possuir uma diversidade muito grande de espécies, obtendo aí mais de 700 espécies conhecidas botanicamente. Então, gêneros eucaliptos da família Myrtaceae têm origem na Austrália e nas ilhas da Oceania, distribuídos pela América do Sul, Chile, Argentina e Uruguai. Não se sabe ao certo a introdução do eucalipto no Brasil. Por volta de 1825, acredita-se que trouxeram algumas espécies de eucalipto, mas somente para fins ornamentais e como barreiras quebra-ventos no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Por volta de 1909, no Rio Grande do Sul, o engenheiro Edmundo Navarro interessou-se e viu a potencialidade do eucalipto utilizando como morões, como estacas, na construção das estradas de ferro. A partir daí, o eucalipto, então, tornou-se importante, tendo uma utilização diversificada da madeira e originando, então, um grande potencial econômico. No entanto, devido a essa importância, ele abrange várias áreas, tem grande importância em várias áreas na sua produção. Na área ecológica, ele melhora a qualidade do ar, reduzindo aí a emissão de gás carbônico na atmosfera. Tem uma redução na intensidade da erosão,
Ajuda na recuperação de áreas degradadas por ser facilmente se adaptar a solos que não são muito férteis. Na área social, ele promove a geração de emprego e renda e auxilia na redução do êxodo rural. Na área econômica, é um mercado responsável por 4% do PIB nacional, tendo uma grande participação na porcentagem de produção de 30% no setor papeleiro, 22% no setor energético e 10% no setor moveleiro. Nós temos aí um quadro, né, com a distribuição e evolução da área com plantio de eucaliptos por estado. Os principais estados brasileiros produtores de eucalipto são Minas Gerais, em primeiro lugar, em segundo Mato Grosso do Sul e em terceiro São Paulo. Nós temos aí, então, no quadro evolutivo, a produção a partir de 2014 em milhões de hectares, representado pelo estado de São Paulo, o maior produtor. Então, em 2014, a produção de eucalipto em milhões de hectares era de 1,4 milhões, que em 2019 chegou a 1,92 milhões de hectares. O mesmo quadro evolutivo, a mesma distribuição evolutiva vale para o Mato Grosso do Sul, com 0,80 milhões de hectares, chegando a 2019 com 1,12. Também para o estado de São Paulo, com 0,63, 0,98 e chegando a 2019 com 1,22 milhões de hectares. Assim prossegue para os outros estados produtores também. Então, de acordo com o Instituto Brasileiro de Árvores Plantadas, no relatório de 2020, esse levantamento mostra a evolução em todos os estados brasileiros da plantação em eucalipto em milhões de hectares. Bom, para entendermos como acontece essa interação inseto-planta e classificarmos um inseto como um inseto praga, precisamos compreender essa relação. Portanto, grandes culturas têm o poder de atrair insetos. O inseto, ao alimentar de qualquer tecido ou órgão da planta, ele provoca uma injúria. Então, a injúria é uma ação deletéria, né? Uma lesão ou ação deletéria de um órgão ou tecido da planta. No exemplo aqui, nós temos na imagem a Pteridina arnóbia, que é uma lagarta desfolhadora, ela provocando a desfolha no eucalipto. Então, a desfolha é a injúria. No caso dos pulgões, ele consegue sugar a seiva da planta. Então, a sucção da seiva é a injúria provocada por esse inseto. A partir do momento que há um aumento na densidade populacional desse inseto, nós podemos, então, chegar a causar um dano. Eles podem causar um dano na cultura economicamente, né, um dano econômico, portanto, esse inseto será classificado como inseto praga. Então, o inseto é considerado praga quando, dependendo da densidade populacional, ele causa dano econômico à cultura. Do conhecimento da classificação de inseto praga, nós temos aí a classificação das categorias de inseto de acordo com a flutuação populacional, em que no gráfico A nós temos, então, aqui a densidade da praga em relação ao tempo, que nós temos a população em equilíbrio e o nível de dano. Então, quando é que o inseto é considerado uma espécie endêmica ou não praga? A partir do momento em que a densidade populacional não atinge o nível de dano. Podemos observar que a população está em equilíbrio. Quando é que classifica-se a praga ocasional? Quando a densidade populacional, em algum momento, ocasionalmente, vai acontecer dele atingir o nível de dano. Então, esporadicamente, ocasionalmente, isso acontece, denominado de praga ocasional. A praga-chave
aquela típica daquela cultura é quando ela é classificada em que vários momentos, várias vezes, isso apresenta um desequilíbrio da população, atingindo o nível de dano. Então, podemos observar que várias vezes ela está provocando um dano econômico na cultura. Então, é considerada praga-chave, aquela típica daquela cultura em que gera aí problemas de imediatamente procurar uma forma de controlar. E a praga severa? A praga severa é quando, a partir do momento em que a população em equilíbrio está, o controle está abaixo da população em equilíbrio. Então, há uma inversão, então, no quadro, sendo, então, classificada como uma praga severa. Quanto à origem, nós temos as pragas nativas e as pragas exóticas. As pragas nativas são do eucalipto, né? São mais conhecidas o gorgulho do eucalipto, o gorgulho desfolhador, a Teriterina anóbia, que é a lagarta desfolhadora, as formigas cortadeiras e os cupins do solo. As pragas exóticas, que são originárias da Austrália, mesma origem do eucalipto, os mais conhecidos são o psilídeo da concha, a Leptocivia invasa ou a vespa da galha, são os principais praga-chaves. Quanto aos insetos, quando provocam um dano na cultura, que é considerado um inseto praga, então, a partir da Segunda Guerra Mundial, se utilizou-se muito o uso de inseticidas para o combate de pragas. Devido, então, aos riscos que os inseticidas provocam à saúde humana, ultimamente tem se adotado o MIP como uma alternativa sustentável de manter a população abaixo dos níveis econômicos. Então, equilibrar, então, em uma forma sustentável de combater esses insetos que não provoquem danos e riscos à saúde humana. Então, o MIP veio para isso, para ser uma maneira sustentável e equilibrar o meio ambiente. Então, o MIP ele tem várias etapas. E essas etapas seguem hierarquicamente, começando pela detecção, que a detecção é a avaliação do agroecossistema, é o levantamento, é o conhecimento de que espécie de inseto está naquela cultura, fazer o levantamento de que espécie, classificar, reconhecer, identificar, conhecer a sua biologia, assim como a ecologia. De posse do conhecimento desses insetos, parte para a etapa seguinte, que é o monitoramento ou a amostragem, que é a determinação, fazer o levantamento da determinação da dinâmica populacional, usando armadilhas, usando lupas entomológicas para reconhecer, para fazer esse levantamento. Em seguida, temos a última etapa, que reconhecendo o papel desse inseto nesse agroecossistema, se ele for considerado inseto praga, provocar danos econômicos, parte-se para o controle. Que o controle é estabelecer os métodos de controle, que são de várias formas, que pode ser um método cultural, baseado na cultura daquele local, tem um método comportamental, baseado no uso de feromônios, né, do conhecimento de produção de substâncias químicas pelos próprios insetos e assim combater com o uso desses feromônios. O controle genético, baseado no melhoramento de espécies, o controle biológico, utilizando parasitas ou hospedeiros, parasitas, usando o controle biológico com outras espécies. E, em último caso, o controle químico, que é a utilização de substâncias químicas, o último a ser recomendado, não tão recomendado, mas em último caso, esses não funcionaram, utiliza o controle químico. Então, já que estamos falando de eucalipto, nós então vamos abordar aqui
as principais, né, a classificação das principais pragas-chave do eucalipto. Lembrando que as pragas-chave são aquelas que provocam o dano econômico. Ao iniciar por ordem, nós temos na ordem Hymenoptera, na família Formicidae, as formigas cortadeiras, várias espécies do gênero Atta e várias espécies do gênero Zachomimex, são pragas-chave do eucalipto. Na mesma ordem Hymenoptera, na família Eulophidae, nós temos a conhecida vespa da galha, a Leptocida invasa. Dando continuidade às pragas-chave do eucalipto, na ordem Isoptera, na família Rhinotermitidae, nós temos os cupins do solo, várias espécies do gênero Armitermes e várias espécies do gênero Comitermes, que são dois tipos de cupins, os cupins do solo, os cupins de mutículo, que eles atacam diferentes partes da planta que veremos mais à frente. Na ordem Hemiptera e família Psyllidae, nós temos o Glycaspis brimblecomem, vulgarmente chamado de psilídeo da concha. Na mesma ordem Hemiptera, temos na família Thaumatoscoridae o Thaumastochores peregrinus ou o percevejo bronzeado. Continuando na ordem Lepidoptera, temos na família Geometridae a lagarta desfolhadora Terterina arnóbia. Na ordem Coleoptera, família Rhinotermitidae, o Costalimaita ferrugina ou besouro desfolhador. Portanto, do conhecimento das pragas-chave do eucalipto, obteremos agora um breve conhecimento quais os danos essa praga provoca, como seria o monitoramento e o controle dessas pragas, seguindo na ordem hierárquica. Então, a lagarta desfolhadora, que é Teriterina arnóbia, aqui nós temos o quê? A espécie adulta e a larva. E lembrando que o que provoca o dano é a larva. Elas são espécies altamente vorazes, elas conseguem consumir todo o limbo foliar. Para se ter uma ideia, uma lagarta consome, em média, 120 centímetros quadrados durante toda a sua vida. E resultados que nós temos dessa ação, desse dano que a lagarta provoca? Vai reduzir, então, a área fotossintética do eucalipto, reduzindo também o crescimento das árvores e diminuindo a produtividade. A amostragem, como conseguimos a amostragem da Teriterina arnóbia. O eucalipto ele é plantado em fileiras denominados talhões. Então, nesses talhões, nessas fileiras, seleciona-se de 9 a 20 árvores por talhão. Em seguida, conta o número total de folhas e o número de lagartas por galho selecionado. Após essa seleção, anota-se os dados. Conta a quantidade de lagarta a cada 100 folhas em cada árvore. Depois, a medida de todas as árvores. Se, ao final, encontrar um número maior que 8 lagartas por 100 folhas, deve-se partir para o controle. E o controle da Teriterina arnóbia, temos o controle biológico de duas formas, usando a vespinha parasitoide de ovos, que é do gênero Trichograma, no qual essa vespinha põe os ovos nos ovos dos adultos, das borboletas, evitando com que elas nasçam. Futuras larvas possam aparecer na cultura. Então, é um controle bem antecipado que não chega à fase daquela voraz que é a larva, no qual vai provocar o dano. Então, não chega a nascer essas espécies. Isso é muito utilizado em outras culturas, como a soja, como o tomate, no controle das lagartas. No Brasil, nós temos várias biofábricas de tricograma, porque esse método é muito utilizado no controle de lagartas. Outra forma biológica, agora utilizando predador, o percevejo Podizio nigrispinus,
No caso aí, ele já vai predar a fase de larva. Mas temos também o controle utilizando a bactéria Bacillus thuringiensis, utilizando a aplicação direta na larva, e temos a utilização também de aplicações de deltametrina com pulverizações para lagartas até o terceiro íster, né, que são a base de, a aplicação direta do produto químico, né, a base de deltametrina. Então, nós temos o controle biológico de duas formas, o controle a partir de um inseticida natural, que é a bactéria Bacillus thuringiensis, e por último, o controle químico à base de deltametrina, aplicando diretamente nas lagartas de terceiro íster. Nós temos agora a outra espécie-chave, que são as formigas cortadeiras. O que elas provocam? Cortam as folhas e brotos de todas as idades durante o ano todo. Só lembrando e ratificando aqui que as formigas, elas não se alimentam das folhas. Elas cortam as folhas, carregam essas folhas para os formigueiros. Dentro dos formigueiros tem os jardins de formigueiros, no qual tem um fungo, que esse fungo a qual elas alimentam com as folhas é que vai servir de alimento para elas. Então, elas cortam para levar para o formigueiro. As injúrias das saúvas são as mais graves quando a árvore tem até 3 anos de idade. Então, é a idade favorita das formigas. Grandes números de colônias podem conter milhões de indivíduos. São pouco seletivos quanto à escolha do hospedeiro, mas atacam com grande voracidade. Então, elas atacam as folhas como os brotos mais novos, os brotos laterais. E nós temos aí a imagem de um talhão inteiro, né, do dano provocado pelas formigas cortadeiras. As estratégias de manejo, então, das formigas cortadeiras. Evitar plantios adensados, muito perto, os talhões muito perto, permitindo, então, tem que ser mais afastados as plantações, os talhões, permitindo o crescimento de uma vegetação alternativa para o forrageamento. Pode ser uma vegetação nativa, pode ser uma vegetação, um outro tipo de plantação, como o girassol, como a mamona, como o gergelim, como o feijão. Então, nos espaços, ter outro tipo de cultura para que apareçam, né, os inimigos naturais das formigas, como os pássaros, alguns mamíferos, alguns lagartos que se alimentam dessas formigas. Seria naturalmente uma forma de manejo. E outra seria plantar espécies mais resistentes, como no eucalipto já existe, né, o melhoramento. Existe a hibridização, que é o cruzamento de espécies mais resistentes, para daí evitar o ataque de algumas pragas. O controle das formigas cortadeiras. Primeiro, localizar os formigueiros e fazer a aração da terra. Destruir essas câmaras de fungos, que as câmaras de fungos é onde estão os fungos que as formigas alimentam com as folhas. Então, fazer a destruição dessas câmaras de fungos, que são as panelas de formigueiros. Usar iscas à base de fibroconil. E, por último, usar o controle químico somente quando for necessário. Nós temos outra praga-chave, que é o besouro desfolhador, o Costalimytha ferrugina. Portanto, a injúria que ele provoca são os furos no limbo foliar, deixando a folha com aspecto rendado. Com isso, a folha perde a sua área fotossintética, a capacidade fotossintética, porque não tem área para fazer, e, consequentemente, perca da água, e essa folha vai secar rapidamente. A amostragem. Como seria o monitoramento da Costalimytha ferrugina? Fazer o transecto de linha, ou seja, selecionar aleatoriamente 3% das linhas do talhão, contar-se o número de plantas em cada linha e quantas delas estão atacadas. Calcula-se a porcentagem média das plantas atacadas por talhão. Se o valor for superior a 3%, indica-se o controle químico. O controle
biológico, então, do Costalimata ferrugina, existe, recomendando-se a liberação de parasitoide Anaphes nitens, originário da Austrália. Como Costalimata ferrugina é uma espécie exótica, o seu predador, seu parasita, também é uma espécie exótica. Então, recomendada a liberação desse parasitoide para tentar combater. E por último, usar o controle químico, que é a aplicação de inseticidas de choque, como os piretroides, e é recomendado principalmente em plantios jovens ou em plantios clonais. Temos aí uma outra praga-chave, que é a vespa da galha, a Leptospira invasa. E temos aí um quadro evolutivo com o desenvolvimento da Leptospira invasa, no qual, início, nós temos a folha ovipositada, em seguida nós temos a galha jovem, depois nós temos a larva dentro da galha, depois a fase de pupa, e nós temos então o adulto pré-emergente. Depois nós temos os orifícios onde aconteceu a emergência do adulto. E por último nós temos o adulto que já está pronto para invadir outras folhas, né? Já está invadindo o campo e ataca outras folhas. Então, o que ele provoca? Atacam folhas novas nos ramos laterais, causando necrose e queda prematura dessas folhas. Consequentemente, há uma redução de 30% a 80% do óleo essencial, um dos produtos também do eucalipto muito utilizados na fitoterapia. A amostragem, como seria então o levantamento, né, o monitoramento da Leptospira invasa. Instalação de armadilhas adesivas amarelas para a captura das fêmeas. Ainda não foram descobertos inimigos naturais, mas há a existência de plantas resistentes. E há a possibilidade, né, de a indicação de uso de inseticidas. Outra praga-chave, que é o percevejo bronzeado ou Thalassocoris peregrinus. Então, ele causa a desfolha do clone. Ultimamente, nas plantações de eucalipto, tem utilizado muito na plantação de eucalipto para gerar novos plantios, né? É a base do clone. Então, é uma fase inicial, é onde é a matriz das plantações de eucalipto. Então, ele provoca muito a desfolha desse clone, reduzindo de 10% a 20% na madeira. A amostragem. Utiliza-se armadilhas amarelas adesivas na altura, né, na altura de onde ele tem a dinâmica populacional dele. Conhecer a flutuação populacional, justamente conhecer para saber onde colocar exatamente a armadilha, que auxilia na detecção. O controle do Thalassocoris peregrinus. Existe o controle biológico usando a Topozellos opozinus, que tem a capacidade de predação, e está sendo estudada a liberação que pode ocorrer quando a população da praga ainda está em nível baixo de infestação, ou no início da infestação. Temos também o Clerucoides nocker, que é um parasitoide de ovos, importado da Austrália, e sendo estudado atualmente, está sendo estudado pela Unesp e Embrapa, né, o seu desenvolvimento para utilizar como parasitoide de ovos do Thalassocoris peregrinus. O controle, Thalassocoris peregrinus, controle químico, ainda não há produtos registrados para a praga. Uma outra praga-chave, que é o psilídeo da concha, o Glycaspis bringlecombem. As injúrias que ele provoca: sugam a seiva, provocando dano, perca de vigor e desfolha, redução da área fotossintética, consequentemente há um secamento dos brotos terminais, causando um envassouramento, né? Seca as espécies, e pode causar a morte do eucalipto. Nós temos aí então as imagens do psilídeo, né, localizado, as conchinhas, né, de longe a gente pode observar no todo o limbo da folha, e ao lado nós temos uma imagem de uns talões
talhão de eucalipto, sendo infestado por psilídeo da concha, causando esse envasouramento. Então, o dano, perca de 20 a 30% da produtividade do eucalipto. A amostragem, como é que se consegue ter esse monitoramento, essa amostragem do Glycaspis bringleconbé? Periodicamente colocar-se armadilhas com cola. Pode-se utilizar também a técnica da batida com um ramo dentro de um saco, o ramo infestado pelo Glycaspis bringleconbé, sacode, né, esse galho dentro de um saco para justamente conseguir as amostras. E o controle? Pode ser o controle biológico e o controle químico. O controle biológico, utilizando o parasitoide Psylliaphagos blitus, que é a vespinha de origem australiana. E, por último caso, já existe o controle químico à base de deltametrina e piretroide. Os últimos trabalhos realizados com o controle químico, que há uma ação vantajosa quanto a esse controle. Uma outra espécie de praga-chave que são os cupins do solo, do gênero Cormitermes e Armitermes, que são diferentes, duas espécies, que são os cupins de solo e os cupins subterrâneos, que eles provocam injúrias diferentes. Os cupins, os cormitermes, eles os amitermes atacam as raízes e o cerne, provocando a perca da madeira. Então, ele age diretamente no eucalipto, atacando a raiz e o cerne, que é o chamado vulgarmente o miolo do eucalipto. E se ele ataca o miolo, ele deixa esse miolo oco, deixando a árvore fraca. Consequentemente, quando vem as ventanias, chegam a cair, provocando uma perda na produtividade. Ele causa, então, a mortalidade e falha nos plantios. Já os cormitermes, que são subterrâneos, eles criam essas casas denominadas de multículos, né? Do qual é característico da gente ver no meio da plantação. Já ele provoca diferente, ele não age diretamente na plantação. Ele retira a matéria orgânica do solo, empobrecendo o solo dessa plantação. Então, tá aí os tipos de danos provocados por duas espécies diferentes de cupins do solo. A amostragem. O uso de rolo de papelão comugado, esse papelão é umedecido usando uma isca por hectare, né, com avaliação a cada 30 dias. Então, coloca abaixo do solo, com a base para cima, com esse furo para cima, e 30 dias depois faz a avaliação e faz a contagem dos cupins. O controle é indicado quando acima de 100 cupins por amostra. Então, essa amostra do papel enrugado e umedecido, 30 dias depois contas, a partir de acima de 100 cupins, é indicado o controle. E o controle dos cupins do solo? Regar as mudas com fibroponil, utilizando o termonebulizador diretamente, né, na plantação, ou pode ser o tratamento direto com a colônia, no caso os cupins de multículo, usando os fungos entomopatogênicos. Nesse caso, tem que provocar um furo na colônia, na casa, né, no multículo, e colocar o fungo diretamente na colônia. Também tem o tratamento direto com a colônia, utilizado a base de produto químico, que é a fosfina. Aqui tem um trabalho de continuação, né, do MIP no eucalipto, no caso direcionado a MIP no eucalipto. Os dois trabalhos que eu desenvolvi no mestrado no biênio 2018-2020, primeiramente, foram vistos duas espécies de
afídeos de pulgões em eucaliptos, em várias espécies de eucaliptos. Então, esses afídeos foram coletados, foram identificados e, em seguida, me aprofundei nesse trabalho e foi o meu trabalho de dissertação me aprofundar mais sobre essas duas espécies em várias espécies de eucalipto, assim como em outras espécies de plantas, para ver um parâmetro, uma comparação do desenvolvimento desses pulgões em várias espécies, em vários hospedeiros. Então, o primeiro trabalho já está em fase de, já foi enviado, está em fase de análise para publicação. O segundo trabalho, também que foi a dissertação, já está em fase de análise para publicação, que são os aspectos bioecológicos. Detalhe que esses dois trabalhos fazem parte da primeira etapa do MIP, que é a identificação, que é o estudo, né, dos aspectos bioecológicos, estudar a biologia, assim como a ecologia da espécie e ver o potencial dele se tornar praga. Então, esse foi o meu trabalho, fazer o estudo bioecológico dele para ver a capacidade dele se tornar praga na espécie florestal, que é o eucalipto. Está aqui minhas referências bibliográficas para a realização desse trabalho. Agradeço a todos, muito obrigada pela atenção. Aqui estão os meus contatos nas redes sociais e até mais. Que palestra bacana, né, pessoal? Então, nós da comissão organizadora do evento gostaríamos de parabenizar a mestra Ana Cristina pela excelente palestra, não só ela, como todos os palestrantes que abrilhantaram esses dias de primeiro CONAENTE. Então, obrigada a todos os palestrantes, obrigada aos avaliadores, a você que se inscreveu neste evento, né, que confiou no primeiro CONAENTE para estar enviando seu trabalho. O nosso muito obrigado, nossa gratidão.